Para terminar o relato da casa comprada em leilão, que é um hospital psiquiátrico, para terminar esse relato, conversando com a filha da psiquiatra que adquiriu a casa no leilão, eu falei para ela, esses espíritos que estão aqui, vocês podem não ver, porque vocês não têm essa clarividência. Mas eu tenho certeza que vocês sentem coisas pesadas aqui. E eu tenho certeza que esses espíritos que estão transitando aqui, por conta de ter sido um hospital psiquiátrico durante muitos anos, e está impregnado aqui dessa energia de desequilíbrio mental, que aliás é muito pesado. Eu quero depois dar outros relatos sobre pessoas que têm desequilíbrio mental, o quanto isso também afeta a energia delas, quanto isso abre o canal delas para pegar mais carrego, e que até é perigoso que pessoas que têm algum desequilíbrio mental, como bipolaridade ou esquizofrenia, usem drogas ou álcool, porque isso só piora mais o estado espiritual delas. Piora bastante. E isso gera um sofrimento absurdo. E uma negatividade, um carrego muito pesado. O ideal seria que elas se equilibrassem, né, o tempo todo e não se desequilibrassem mais ainda. Mas eu percebi que o casal da casa, que era a mãe dela com o padrasto, estavam em muito atrito, estavam muito arredio um com o outro, estavam dormindo em quartos separados, já estavam muito difícil convivência. E olha, gente, casal tem seus momentos, tem seus períodos e pode em algum momento estar assim. E qualquer paranormal pode perceber isso. Ok. Só que eu percebi, e eu tenho certeza que esses espíritos da casa e a energia da casa estavam afetando esse casal. Que eles estavam começando a ficar irritados um com o outro, de mau humor demais, e eu percebi que eles não estavam mais em sintonia de casal. Ah, tudo bem, isso acontece com qualquer casamento. Ah, acontece com qualquer casamento de 10, 15, 20 anos, mas as energias externas também influenciam para mais rápido, né, se degradar a relação ou ficar uma relação conturbada. Eu tenho certeza disso. E essa casa, com certeza, não é uma casa boa para casal apaixonado ir morar, porque vai dar problema, entendeu? Tenho certeza, mas assim, é a minha experiência, é a minha percepção. E ela falou que desde que eles se mudaram para essa casa, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, que o pai, a mãe, o padrasto e a mãe dela estavam super bem, super felizes, e que eles realmente, quando se mudaram para lá, ficaram começaram a dormir em quarto separado e não gostam de se conversar e estão meio arredios um com o outro. Então, por mais que tenham acontecido outras circunstâncias na vida dos dois, eu tenho certeza que essa casa contribuiu bastante. E os cachorros que ela falou, alguns cachorros eram deles, outros eles adquiriram. Os cachorros ficam transtornados nessa casa, os 6 cachorros. Gente, os cachorros eles ficam com um comportamento esquisitíssimo, que pelo amor de Deus, até um cuidador de cachorro vai perceber isso, que tem alguma coisa ruim ali, que não tem nada, o espaço para eles ficarem é grande, tem comida, é arejado, mas por que eles ficam daquele jeito? Parece que estão totalmente surtados, entendeu? Como se fossem psiquiátricos. Até os cachorros estavam ficando psiquiátricos. Para quem acredita que tem cachorro que fica psiquiátrico, fica doido, eu acredito. Porque eu vi ali os cachorros de um comportamento do mais absurdo, de rosnando para o nada, irritados, com ódio, uma coisa sem motivo, não se comunicavam, estavam já esbravejando raiva. E entre eles, diz que às vezes eles se atacam entre eles, tinham que se separar. Sinceramente, assim, tudo naquela casa era extremamente desequilibrado mentalmente. E ela falou que depois da mudança o casal houve um afastamento violento e começaram a ficar arredio um com o outro. Não se separam porque tem um vínculo, mas também não estão bem, também não estão sintonizados, mas também não separam. Fica naquele momento nebuloso, né? Mas assim, a casa está influenciando. E ela falou que desde que ela foi para essa casa, ela tem sentido uma tristeza muito grande e que ela tem muitos projetos para realizar, porque ela é uma pessoa que realiza projetos. E que desde que ela foi para essa casa, está muito difícil se concentrar no trabalho dela, realizar os projetos dela. Ela lia muito e depois dessa casa ela tem dificuldade de concentração.
realmente ela acha que essa casa não trouxe felicidade nem para ela, nem para a mãe, nem para os cachorros que eles tinham antes, 2 cachorros, eles também pioraram ali. O contexto, né? O contexto. E eu realmente vou te falar uma coisa: eu passei 6 dias na casa, mas eu não dormi bem naquela casa porque toda vez que eu dormia, aqueles espíritos estavam andando por lá. E, olha, eles andavam durante o dia, mas durante o dia, às vezes, a atividade psíquica não capta tanto. O que acontece é que quando é à noite, a gente vai dormir e tá indo relaxar, é mais fácil o paranormal abrir essas leituras. Mas muitas vezes eu estou acordada durante o dia e também acontece leituras e percepções de outras dimensões. Mas é mais comum as pessoas terem isso quando vão dormir, porque elas relaxam, elas se acalmam, elas ficam neutras e aí às vezes as influências aparecem mais. Mas com certeza esses mortos psiquiátricos estão nessa casa 24 horas, não é só à noite. É que à noite fica mais perceptível. E eu falei para ela, olha, tem que fazer uma grande limpeza aqui nessa casa. Uma grande limpeza. Aí ela conversou com a mãe dela, por acaso a mãe dela é psiquiatra inteligente, conversou comigo, quis conversar comigo. Eu conversei com a mãe dela durante umas horas e ela falou para mim, Érica, eu vou fazer o seguinte, eu conheço umas pessoas que tomam ayahuasca e eu vou pedir para elas virem aqui para fazer um trabalho de ayahuasca aqui, para a gente ver se a gente consegue mudar essa situação dessa casa. Eu falei, bom, a senhora teria que fazer alguma coisa mesmo, assim, ou a senhora faz alguma coisa, ou a senhora vai ter que se mudar dessa casa e alugar essa casa, né, para ser uma clínica psiquiátrica de novo, né, porque de repente, ou alugar para um comércio, para uma outra coisa, mas para um hotel, uma coisa que as pessoas fiquem passando alguns dias e não morem, enfim, mas ela disse que ia tentar fazer um trabalho de ayahuasca para mudar a sintonia da casa. E ela me agradeceu. Em vez de ela ficar chateadinha, que eu falei aquilo tudo com a filha dela, ela me ouviu, ela me agradeceu, ela entendeu, a filha também entendeu, elas perceberam que realmente tinha alguma coisa pesada lá. Ela, como psiquiatra, sabe que esses lugares também têm muito sofrimento e que isso pode ficar impregnado no lugar. Ela não é ignorante, até porque a radiestesia é da França, né? E a França tem muita cultura, muito catedráticos, muito pós-doc, entendeu? Então, assim, não é um lugar que está falando... Assim como a África tem um conhecimento absurdo, né? Violento, né? Que também algumas pessoas escrevem tese, doutorado sobre isso, sobre candomblé. Muita gente escreve tese, doutorados no Brasil e no mundo todo, né? Porque esses conhecimentos também não são idiotice. Idiota é quem acha isso. Né? Porque o conhecimento antigo, né, de 10 mil anos atrás, de 8 mil anos atrás, né, o Antigo Egito, que vem da África também, não é uma idiotice. Então, ela me ouviu e, assim, poucas pessoas, às vezes, param para me ouvir e levam a sério, e é bom para elas, né? Porque, assim, a casa é dela, ela vai melhorar a energia da casa dela, não cabe a mim ir lá para ficar de criticazinha, de exceção, não é isso. Eu tive uma experiência, eu conversei, fui muito honesta, e ela ia procurar fazer um trabalho com a ayahuasca, ok. Depois eu não voltei nessa casa, eu não sei do trabalho da ayahuasca, mas pode ter tido resultado, porque é uma egrégora que é invocada. Se as pessoas lá aceitaram, deve ter ajudado a casa. Acredito que deve ter contribuído. Mas eu não voltei nessa casa. Eu fiquei lá só 6 dias e foi bom porque eu pude dialogar, fui ouvida e foi levado para reflexão. E foi tomada uma posição. A pessoa resolveu agir para melhorar a vida dela, porque ela ali ia dormir mal, ou ia sentir dor no corpo, ia sentir doenças. E até vou lhe falar para vocês, essas casas podem, que era um hospital psiquiátrico e estava carregadíssima, pode deixar a pessoa doente fisicamente. Doenças aparecerem no corpo. Câncer, tromboses, sem contar doenças mentais, porque a casa é desequilíbrio mental, mas doenças físicas. Porque a energia é muito pesada, é uma energia cinza, de sofrimento, e isso afeta o corpo e deixa a pessoa doente. É esse meu depoimento. Muito obrigada. Muito obrigada, gente.